Estamos iniciando mais uma live de frente com Gabi. Para quem estava com saudade, estamos aqui de volta e vamos convidar os amigos. Daqui a pouco chega meu convidado. Cadê? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, como vocês estão? Quase muita gente já completando um mês de quarentena, estão sobrevivendo, estão vivendo, tendo uma vida de exercício. Olá, Felipe, tudo bem? Como que estão as coisas? Esperando o povo entrar. Tudo bem, Antonina? Ó, tô dando um oi pra todo mundo. Cadê o povo? Opa, deu uma pausada. Oi, Patrícia. Tudo bem? Mudamos o horário. Eu tô fazendo alguns atendimentos agora. Então, o horário das 3 pra mim fica complicado. Então, estou em atendimento com algumas pessoas apenas, até explicar, conseguir uma liberação. Então, esses atendimentos estão sendo apenas uma pessoa por horário, com toda a restrição e todo o protocolo sendo feito, necessário. Higienização de aparelho é uma coisa que eu já fazia, de um paciente para outro, sem pedir para os pacientes levarem toalhinha. Então, isso é uma coisa que pra mim não mudou tanto do meu cotidiano, tá? Cadê o Bruno? E aí, cadê será o Bruno? E hoje a gente vai falar sobre corrida. A gente vai falar sobre corrida, que os corredores aí estão enlouquecidos. Como que vocês estão? Muito para quem tiver aí de diferente, que não me conhece, esperar o Bruno entrar. Oi, Gabi, Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo, tá me escutando bem aí? Tá ótimo. Dá pra ouvir? Tá ótimo, tá bem. Tô com uma E cara de aí? cansado, porque acabei de chegar da clínica. Ah, é? Ah, eu também tô aqui, não fui pra casa ainda. Aqui Então, é 18 horas, né? A gente tem um fuso diferente aí em São é Paulo. verdade, né? Eu ia fazer na clínica, daí eu resolvi vir pra casa dos meus pais, né? E tô no Aham, meu antigo quarto. Antigo quarto é aham, ótimo. Mata a saudade do antigo quarto. tá certo. Bruno, como você tá sobrevivendo nessa quarentena? Pois é, né? A gente tá se adaptando aí, é tudo muito novo, né? A gente eu te perguntei o que que a gente vai falar, né? Eu falei, vamos falar da quarentena e tal. Mas assim, um pouco da experiência prática, assim, a gente está todo dia se adaptando, né? Aqui na minha cidade, pelo menos a gente está mais tranquilo em relação à clínica, né? Todos aqueles cuidados lá, eles decretaram o Sim, funcionamento com restrição de horários, né? Com restrição de pacientes, então... E normalmente as pessoas estão com medo mesmo, então não está tendo muita, vamos dizer assim, muita procura, né? o meu O também que tá bem apareceu muito reduzido. é paciente com crise, né, com dor lombar, esse tipo de coisa. Apareceu nesse período aí, acho que pela preocupação e tudo isso, né? Mas a gente está com umas máscaras, né? Eu até mandei fazer umas máscaras aqui de tecido, né? E a gente está disponibilizando para alguns pacientes máscaras descartáveis. Quem não tem, né? A maioria já está vindo com a máscara já Máscara. de casa, né? E álcool gel, lava-mão, todos aqueles cuidados, né? Para continuar atendendo, né? E não poder parar os tratamentos aí. Mas é isso. Bruno, o pessoal tá entrando ainda, o pessoal tá. Até porque eu também demorei um pouquinho para entrar. Vou falar um pouquinho de mim. A gente fala que o De Frente com Gabi, você deu até risada do nome da live, que tinha o programa, né, da De Então, Frente com Gabi.
Tem muita gente aí que mais nova que não sabe nem o que a gente está falando, né? Mas Não sabe quem nem aí da nem época, quem né, é que Marília conheceu a Gabriela. Gabi, é Eu não sou verdade. Maria Gabriela, eu sou só a Gabriela. E como eu já não gosto que me chamem de Gabriela, eu só prefiro que me chamem de Gabi mesmo. Uhum. Então, daí foi uma brincadeira que eu falei, vai ser legal, porque eu queria fazer um papo mais informativo, porque eu acho que exercício tem bastante gente fazendo, e eu sou muito. Eu estava até comentando hoje com uma médica que eu estava em atendimento, falei para ela, eu sou muito do tradicionalzão, sabe? Que, tipo, em relação ao Pilates, eu não penduro as pessoas, então eu sou muito raiz. Então, nessa parte, eu falei, assim, eu Aham. vou fazer um negócio, daí o povo fala, às vezes eu falo, antes eu tinha uma coisa, dicas da tia Gabi, daí o da tia Gabi não deu muito certo. Então, daí agora ficou diferente com Aham. a Gabi, eu falei, fazer um papo mais informativo, porque exercício, às vezes, o exercício que eu passo para você e posto na internet, às vezes não é bom para o seu vizinho e vice-versa. Então, eu acho que o papo informativo ganha muito mais, tanto para a gente quanto para quem está recebendo, né? É, Então, se apresente, fale um pouco. Desculpa. Fale só, não, antes de você falar. você falou, né, veio alguma coisa em relação a essa coisa de online, né? Eu tive experiência, eu tinha um projeto de online há muito tempo, sabe, de atendimento, ou tipo de consultoria, estava engavetado isso, desde uns 2 anos que eu vi nos Estados Unidos que eles faziam um tipo de avaliação e tal, que eu achei super legal e estudei e estava adaptando, né? Mas nunca coloquei em prática. E aí agora nesse período aí que parou tudo, né? Foi Eu coloquei necessário, em né? prática e tive umas experiências legais, sabe? De algumas orientações. É claro que a gente não vai atender casos agudos, né? Que você precisa de Sim. palpação e tal. Mas foi legal a experiência. A gente pode, né, passar algumas coisas interessantes para os nossos pacientes aí. E foi bem bacana, assim, falar dessa coisa do online aí, né? Legal. Bruno, se apresente, fale um pouco sobre o seu currículo. Já estou vendo que tem corredor aí nato na linha. E Ah, fale um pouco sobre o seu trabalho. então, eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho com uma área esportiva, né? Tenho uma formação muito voltada para terapia manual, né? Fisioterapia, todos os cursos da Maitland, Cunningham, né? Então, tem essa base muito forte de terapia manual e aí com o esporte, né? Então, atividades funcionais, né? Eu venho das cadeias musculares, né? Eu fiz a minha formação de cadeias musculares com a Janaína, a gente era colega de turma lá em 2011, por aí, 2012, faz um tempo já, né? Eu Então, eu ia sempre chegar trabalhei nela. Eu com ia essa falar. visão. Oi? Eu falei, eu ia chegar nela, porque a Jana me falava muito bem de você. Foi até então É, que eu te então, conheci. então, aí a gente perdeu um pouquinho o contato e depois a gente voltou faz uns. A gente nunca perdeu totalmente o contato, mas não se falava muito. Aí depois que a gente começou a voltar mais, né? Mas é basicamente isso. Atualmente estou fazendo um mestrado, criei mais essa questão. Fiquei super na dúvida se fazia, não fazia a inscrição, né? Aí acabei entrando, acho que é importante a gente se pautar aí na área científica, né? Sim, Então, estou no mestrado em Ciências do Movimento agora. que bacana. Eu entrei justamente pelo assunto, né? Tinha já um mestrado aqui, mas era de outras questões, assim, que eu teria que adaptar o assunto. Aí, Ciências do Movimento, não, eu falei, eu tenho que fazer. Então, agora estou E fazendo onde está mestrado, né? fazendo? Aqui na UFMS, que é a federal aqui do Mato Grosso do Sul, né? Na minha cidade mesmo, Entendi. Campo Grande. E é isso, aí eu trabalho aqui na clínica, né? A gente tem a clínica biofísica, né? A gente trabalha de forma multidisciplinar. Nós somos aqui em torno de 16 profissionais, tem nutricionista, tem médico, tem área de pilates, tem área de ortopedia, fisioterapia esportiva. Atendemos bastante corredores também, né? Que é uma área que eu gosto muito de estudar e que eu falo muito nos meus cursos, no Instagram, e divulgo algumas coisas, né? Então, basicamente é isso. Bacana. Bruno, eu tenho um grupo de corrida, eu não estou correndo faz um tempo até, e essa quarentena está me matando, porque eu já engordei uns 4 quilos nessa quarentena. Isso que eu Aham. tô fazendo exercício, viu? Mas eu tô comendo mais aqui. E o grupo de corrida tá ficando enlouquecido. Alguns estão correndo, né, daquelas maneiras que é para correr individual.
mas Aham. foram passando corridas, provas que estão sendo canceladas, tudo. E você, como lida muito com esse ambiente, eu falo que eu sou uma completa apaixonada por corrida. Eu parei um pouco, porque eu corria mais de final de semana. E Uhum. durante 2 anos eu troquei a corrida pelos cursos, né, de final de semana, da vida louca que a gente leva. Aham. Que dica que você dá, em especial, uma dica assim, aquela dica ouro para os corredores nesse tempo? O que fazer ou o que não fazer nesse tempo de quarentena? Ah, legal. Assim, eu acho que muita gente aí, pelo menos, usa a corrida como forma, válvula de escape, né? Para mim também. Eu adoro assim, correr na rua, me desestressa, né? Então, muita gente ficou bem, vamos dizer assim, abalada nessa parte, né? De não poder ir nos parques, os parques fechados, né? E aí, tá, você pode até correr na rua, né? Vou correr sozinho, não vou ter contato com ninguém, né? Mas corre aquele risco, você não tem um parque, então você vai atravessar a rua, você pode ser atropelado, você pode se expor a um risco, né? Que é complicado. Então, assim, quando recebi bastante dúvidas a respeito disso, pessoas que tinham provas marcadas, né? Maratonas ou provas alvo, né? Foram Sim, canceladas e a pessoa já estava no processo de preparação. E aí eu falei, e agora? Eu vou perder tudo, vou ficar parado esse tempo, né? E o que eu sugiro, o que eu falei, né, para essas pessoas é manter uma preparação segura, que seria exercícios funcionais em casa para adaptar, né, a uma condição de preparação, né, que fosse próximo da corrida. O que a gente tem próximo à corrida, a gente pode trabalhar com alguns funcionais interessantes, que até tem um artigo legal que saiu de pular corda, por exemplo, né? uhum, Unipodal, bipodal. Tem um artigo que saiu até por você esses dias, justamente falando que eles fizeram dois grupos e compararam uns que se preparavam só com treino de força e outros que com um treino de corda, que acaba sendo uma pliometria, né? Só que uma sim. pliometria mais divertida, vamos dizer assim, mais, né? E eu achei super legal, assim. Aí eu sugeri para esses meus pacientes que estavam nesse nível de preparação, né? Fazer atividades como pular corda, fazer alguns funcionais que são de pliometria, que são de salto também, né? Fazer um trabalho específico de. Aí o que eu vou fazer? Vamos focar no que você precisa preparar, que você nunca teve tempo. Aquele trabalho então de mobilidade de tornozelo, que ninguém, assim, você fala, pessoal, você precisa fazer, a pessoa não faz. Eu Então, falo, fale. foca no que você precisa melhorar. Aquela Ó, o mobilidade Matheus tá mandando aqui, torácica. ó. Bruno, o Matheus tá mandando aqui, ó. Podemos utilizar os próprios educativos de corrida. Excelente. Porém, eu, como uma própria corredora, quando eu corria, e assim, eu tenho muito paciente corredor que não faz Aham, educativo. Aí você chega e fala sim. assim, fez educativo? Aham. Mas quantas vezes? Ah, daquele jeito. Falei, mas como você fez? Tipo, o pessoal nem lembra do exercício educativo. Então, tipo assim, é muito bom É, bater nessa questão do educativo, porque é o que melhora pra caramba, mas é assim, eu acho que 20% dos corredores que eu conheço faz. Acho que 20 é até muito ainda, eu acho que é uns é, 10, hein? o educativo acaba sendo, assim, na literatura, a gente não acha muito a questão de se melhora ou não, a questão de economia da corrida, ou melhora o padrão de movimento, né? Porque acaba não gerando tantos padrões, né? O que eu considero importante, assim, você realmente fazer um educativo que você precise, né? Por exemplo, assim, você não tá fazendo uma boa aterrissagem, por exemplo, usando dorsiflexão do tornozelo, flexão do joelho, flexão do quadril, né? Então faz o educativo, por exemplo, fazer como se fosse um avanço, inclina o seu tronco para frente e faz uma desaceleração. Então isso é bem legal, que você usa um educativo mais específico do que você precisa no momento, né? E muita gente não. Eu falo que os educativos são ótimos para aquecimento. Por exemplo, a pessoa quer Sim. fazer um bom aquecimento antes de começar ali seu treino, algo nesse sentido, é muito legal, porque você se movimenta, né? Consegue trabalhar as articulações, tem uma vascularização maior ali, então é bem bacana.
Mas em relação a, vamos dizer assim, obrigado, então tem que fazer educativo, senão, assim, eu não tenho tanto essa, vamos dizer assim, impor, né, isso, mas alguns educativos bem direcionados são importantes, sim, com certeza, para trabalhar, né? Você falou que pela literatura os educativos não têm uma eficiência de biomecânica e funcionalidade? É porque é o seguinte, qual que é a grande questão? É a transferência do educativo para a corrida. Vamos dizer assim, eu vou fazer um educativo, por exemplo, o skip alto, skip baixo. Eles falam que aquele movimento a gente não consegue transferir aquele movimento para a corrida, no sentido de melhorar o padrão da corrida, entendeu? Então é como se fosse assim, você está movimentando o corpo, você está fazendo uma atividade, mas você não está transferindo para a corrida. Então, em relação a isso, a biomecânica. Então, assim, fazer educativo melhora a biomecânica? Depende, né? Se for educativo direcionado para o que você precisa, é possível melhorar, sim. O que eu falo é o seguinte, para você melhorar, às vezes, algum padrão dentro da corrida, não necessariamente você precisa, vamos dizer assim, é até contraditório falar isso. Às vezes as pessoas acham que para melhorar o padrão eu preciso analisar sua corrida na esteira. E aí ali eu vou falando, inclina para frente, põe o joelho para trás. E na verdade, isso não muda nada, porque você não está mudando o padrão. O que eu tenho que pegar, avaliar esse atleta de forma mais analítica. Por exemplo, eu vou avaliar o tornozelo primeiro. Tem dorsiflexão? Ok, não tem. Aí eu vou analisando cada ponto. E aí eu vou passar um trabalho específico. Por exemplo, não tem uma boa rotação do quadril. Eu vou melhorar a rotação do quadril com alguns exercícios corretivos. Aí pode ser mobilidade, de controle, né? Aí, só de melhorar esse padrão, às vezes na corrida, a pessoa automaticamente ela vai melhorar sem você pedir para ela nenhum feedback. E é muito comum isso, e é o que eu considero importante. Aí o educativo, nesse sentido, a gente não vai conseguir transferir, né, aqueles padrões educativos para a corrida. Então é mais nesse sentido, né? Nos estudos não trazem essa transferência. Mas não é contraindicado. Eu falo, é ruim? Não, é ótimo fazer o educativo. Né? Você já engatou numa pergunta que eu já tinha, um ponto que eu já tinha deixado aqui, que é a pergunta que todo mundo fala. Qual é a postura correta? Existe uma postura correta para correr? Tipo assim, essa é a postura, padrão inclinado, lá, lá, lá. Existe esse padrão correto? Eu tenho uma Olha, percepção, não sei se é só a mesma coisa que o teu. assim, eu acho que assim, a gente. Ou a pisada correta, no caso, né? 90% dos meus atletas são atletas amadores, né? Então, eu acho que a Sim. gente tem que considerar isso. Por exemplo, se eu for, qual que é um padrão correto? Aí eu pego o Mofara, Kipchoge, caras assim que correm muito, pace absurdo, e querer que o meu paciente amador tenha o mesmo padrão, o mesmo postura do que um atleta desse, né? Não tem Então, nem o assim, mesmo tempo de treino, né? a gente tem que ver o que é normal, né? O que é normal? É isso, é aquilo? Então, começa nesse sentido. Eu acho assim, a postura é muito nesse sentido. Eu acho que você, a Jana, vocês falam muito disso, da questão estática e dinâmica, né? Uhum. Vamos avaliar a postura de um paciente, de um corredor. Eu vou de forma estática, eu vou avaliar, por exemplo, eu vou, flexão, tem cifose, tem, sei lá, aumento da lordose. Você está olhando uma foto, uma estática, mas a gente considera mais a dinâmica. Então, como ele está em movimento, né? Então, assim, uma postura para mim é quando ele está fazendo uma boa aterrissagem, então ele não está aumentando, vamos dizer, o impacto, distribuindo bem, né, os impactos Sobrecarga, né? entre todas as articulações, que o impacto é normal, né? Não vai ser algo normal. E se ele tem um bom padrão. Aí entra também, eu vou até ser redundante, que muito aquela análise analítica. Por exemplo, meu paciente está com uma postura, correndo mais sentado, então jogando o tronco muito para trás.
Aí eu posso até pedir para ele, ó, inclina para frente que isso é mais correto. Só que eu vou avaliar ele de forma analítica, ele não tem mobilidade torácica nenhuma para flexão, ele não tem rotação. Aí será que esse meu feedback vai adiantar? Não vai adiantar nada. Eu vou ter que melhorar esse padrão de torácica dele para depois eu transferir isso para a corrida. Então, se você melhorar o padrão de torácica dele, por exemplo, durante a corrida talvez ele já fique um pouco para frente mais naturalmente, né? E às vezes você vai ter que só dar um estímulo, ó, inclina um pouquinho mais, algo nesse sentido. Né? Então, é muito essa avaliação mais analítica que a gente considera, né? Em relação à postura, é isso. E Normalmente, você pode até acontecer se tipo, você arrumar essa questão, sei lá, você falar para essa pessoa inclinar mais esse corpo e ele compensar, tipo, no quadril, no joelho, e causando uma nova dor, né? que é mais comum, que normalmente se a pessoa inclina muito porque ela viu que é normal isso, só que ela não tem essa capacidade de inclinar, ela vai compensar isso, começa a gerar uma sobrecarga aí nos paravertebrais, né? No glúteo, dor sacroiliaca é muito comum para quem tenta mudar esse padrão à força, Muito. sem fazer uma avaliação, sem ver se realmente tem a capacidade de fazer isso, né? Então, é mais nesse sentido. Então, assim, entra na mesma questão da postura ideal, não da corrida, mas na postura de uma forma geral, né? A gente considera muita dinâmica, né? Se o paciente está funcional, né? Claro que a gente vai ter uma variação. Tem paciente que vai correr mais reto, né? Por exemplo, um atleta que não tem tanta performance, ele gosta de correr por prazer, às vezes ele não vai inclinar esse tronco para frente buscando uma performance. Ele vai manter um tronco mais neutro, mas tá tudo bem. Se for funcional, não tem que a gente se preocupar e ficar tentando achar padrões para ele, às vezes, que não são necessários naquele momento, né? Sim. E bacana, eu fiquei feliz porque eu tenho esse mesmo pensamento. Quando eu falo assim, gente, não tem postura correta. Como não? Eu falei, peraí, vamos analisar. Aí eu sempre explico. Aí eu falei, bom, ainda bem que é a mesma questão. Cuidados em relação que nem você falou, em questão de adaptações, né? Fazer aula de, de pular corda, né? E mais cuidado com questão de volume de treino. Me fale sobre essa questão de volume de treino, com perigo agora de causar uma lesão e não ter todo o preparo que a gente tem sendo observado por um profissional, tanto físico quanto educador físico, e você está fazendo exercício na casa. O que você daria de dica É, para esses corredores em relação o, ao volume de né, treino? Ou nessa carga, né? questão, A nessa carga questão agora está sendo mais o corpo, né? uma boa parte tem, né, o elástico, tem algumas coisas em casa, né, mas muitos não tem, né, então tem que adaptar alguma coisa, né. Em relação a isso, é curioso que nesse período aí, eu tenho alguns pacientes que já faziam pilates e tal, né, em alguns lugares, e estavam começando a ter aulas online porque, né, não estava indo até o local e tal, e começaram a ter alguns desconfortos e tal em relação a isso, né, de dor e tal. Eu acredito que o profissional faz muita diferença na hora do feedback do exercício, né? A pessoa vê um vídeo, assistir uma aula online de Pilates e um presencial, que ali você toca, você corrige, vê realmente se a pessoa está ativando onde deveria, né? Em relação à periodização, esse volume de treino, né, em relação a isso, alguns pacientes que a gente já estava em tratamento, fase final aí de retorno após uma lesão, né, é importante a gente fazer esse controle de carga, porque não é qualquer exercício, qualquer quantidade de exercício que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, pacientes ali com tendinopatias, que já estava numa fase talvez de começar a retornar à corrida. A gente sabe, por exemplo, que você fazer uma pliometria com salto, você vai ter uma sobrecarga tendínica. Então, será que é o mais interessante eu pedir para esse paciente fazer esse treino de salto, né, ou de corda, ou pedir um treino mais de força, mais voltado, às vezes até trabalhar um pouco mais da estabilidade do quadril, né, de core, gerando também
uma questão, por exemplo, de aumento de atividade aeróbica, né? Mas sem causar sobrecarga. Então é importante. O difícil é o que você falou, justamente, é controlar esse volume de treino. Quando você está em quando a gente trabalha já é difícil, né? Aí quando o atleta, o paciente está em casa, é muito mais difícil ainda. Então é muito feedback em relação. Eu gosto de utilizar muita percepção de esforço, né? Eu falo, ó, você tem que sentir num esforço de 7, de 8, de 6, que é muito subjetivo. Tem alguma validação científica isso, né? A carga de trabalho, alguns estudos já trazem essa percepção subjetiva do esforço. Eu gosto de utilizar muito ela. E para direcionar o peso também, eu gosto de utilizar muito ela, em relação ao número de quantidades de repetições, né? Então, isso vai depender do objetivo, né? do seu atleta, do seu paciente. Mas eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? E sempre Sim. priorizar para menos do que para mais, né? Porque para menos você consegue controlar melhor. Para mais, ele vai ter um problema, vai ter que parar de fazer exercício, né? Então, acho que é pior. Eu ri a hora que você falou, tem até, não sei, o meu paciente certeza que tá aqui. Uma das motivos eu falei pra ele, vai pular corda, já que você não quer sair. Ele falou, não, vou manter, não sei o quê. Eu falei, começa aos poucos e vai progredindo, 100 pulos por dia. Aí ele olhou com uma cara de assustado. Ele, eu comprei uma corda, tô pulando. Eu falei, faz. Eu falei, já que você corre bastante, ele treina para meia maratona e tava treinando para maratona de São Paulo, que foi cancelado. Eu falei, 500 pulos para você é tranquilo. Eu falei, 500 pulos. Ele falou, eu fiz 2.000 ontem. Eu, oi? Tipo, na pegada da primeira, eu falei, calma, peraí, não é assim. Ele, vamos fazer aos poucos. Ele daí deve estar ouvindo, vai dar risada de mim. Eu falei, faz aos poucos, faz 500, faz 600 no outro dia, mas não direto 2.000. Eu falei, não seja louco, porque se causar uma lesão, é muito mais difícil de tratar e voltar aos treinos, pela essa questão também. Exatamente. Então, O estímulo, às vezes, é muito. Vai progressivamente, né? A gente vai aumentando devagar, né? Não vai de cara, né? As pessoas, às vezes, ficam muito ansiosas ali para manter, né? Normal essa questão. Bruno, outra questão. Não sei se é só comigo, se é uma questão muito minha, que às vezes eu pergunto, falo, eu falei, acho que é só comigo. Você tem paciente corredor teimoso? Isso aí. Na verdade, assim, o que acontece muito hoje já está mudando um pouco a cultura, né? De muitos pacientes que normalmente a pessoa tem uma lesão, fica um tempo, para de correr e tal, tenta olhar alguma coisa na internet, aí quando não melhora, aí vem no fisioterapeuta para a gente fazer um trabalho, avaliar e Fazer tal. milagre. Isso aí é 90%, né? 10% tem uma visão diferente. Eu vejo que tem mudado de 12 anos para cá, né, que eu trabalho na área, de assim, eu estou bem, mas eu quero ver se eu posso melhorar, o que eu posso fazer para prevenir lesão, para me cuidar mais, né? Então, esses 10% vem procurar, né, algum estímulo. E dentro desses 90% aí, muitos, assim, respeitam de certa forma, porque eu falo assim, ó, você não está preparado para voltar ainda. Se for uma lesão, né, mais, tipo assim, uma canelite, uma questão voltada, assim, uma fratura por estresse, né, que tem um tempo maior, né? Maior E o que eu recuperação. sugiro para essas pessoas é, às vezes, fazer o que a gente chama de um treino cruzado, né? Que seria uma natação e uma bicicleta, que mantém a parte aeróbica ali. É um deep running que a gente tem dificuldade de encontrar piscinas que são fundas, né, para fazer, né? Que é uma forma de manter o aeróbico sem causar carga, né? Mas muitos já teimam ali e falam, já melhora a dor e já volta a correr. E não é um critério que a gente usa só a dor, né? A gente tem que pensar na dor, pensar na função, pensar no período de reabilitação que ela está, né? Então é muito importante a gente explicar e a pessoa entender. Só que em muitos casos ela vai ali se expor, às vezes a gente vai perder algumas semanas de reabilitação, vai ter que voltar um pouquinho para trás, né? Falar, ó, você pulou fase, então a gente vai ter que segurar um pouco aqui. E outra questão também, pacientes que já passaram pelo período de reabilitação também, não respeitam a planilha do treino, sabe?
ó, hoje é o dia de descanso, hoje é o dia de correr Não. mais leve, né? Mas é no Correr só, feriado, né? Daí tem... só, só rodar, né? Dar uma rodada e tal. A pessoa tem um paciente que é muito engraçado, que ele falou o seguinte, ó, se for para correr devagar, eu nem saio de casa. Tipo assim, então todo treino ele esquenta a bota, né? Então, e é um cara às vezes que tem dores, tem uma tendinopatia crônica, então assim, respeita o seu treinador, né, a planilha que está colocando lá. Então, se ele colocou descanso ou fazer só uma rodagem, faz a rodagem, né? Isso aí, descanso também é treino, né? Sim, Tem essa muito. frase, né? Descanso também é treino, que é uma das coisas relacionadas à lesão, né? Quando você aumenta o volume e não tem um período relacionado à recuperação, né? O próprio recovery, né? Que pode ser de várias formas, né? O recovery, a pessoa acha que recovery é só você fazer liberação facial ou massagem e colocar algum gelo, crioterapia, entrar na imersão, né, daquele O barril de descanso é muito. gelo, o sono, a alimentação, né? Tudo isso entra na parte de recuperação também. Eu sou suspeita em falar porque, né, eu fiz pós-fisiologia de exercício, então eu tenho muito essa questão desse tripé de você ter o treino e assim, mas treinei ontem à noite e vou. Alguém me convidou para correr amanhã cedo. Pô, cadê seu descanso? Daí eu sempre dou exemplo, né? De tipo, até no sábado e domingo você descansa. Eu não descanso sábado e domingo. Eu tô amando essa Ah, quarentena descansando tudo que eu não descansei sábado e domingo. aham. Mas eu falei bem assim, até a gente descansa de sábado, domingo, de trabalho, o corpo também precisa de descanso, né? Uma outra questão que eu comentei falar do teimoso, você falou, pacientes que querem correr, correm, que gostam muito mais do treino, da rodagem, mas não querem saber de maneira alguma de fortalecimento de membro inferior. Uhum. Existe muito. Aham. Olha, você sabe que, curiosamente, o meu trabalho de mestrado vai ser justamente sobre isso. A gente vai E, analisar pô, quero ler e quero contribuir bastante. atletas treinados que fazem treino de força e treino de corrida, né, que correm, e outros atletas que só correm, não fazem nenhum trabalho específico de fortalecimento de membro inferior, nada disso, né? Então é bom que eu vou conseguir achar bem esses dois grupos que a gente sabe que existem, né? Nossa, Esses ó, dois grupos da terapia. excelente trabalho. E aí a gente vai Ó, analisar em relação à fadiga, né, e ó, o fadiga Rodrigo se sem... entregou. O Rodrigo se entregou. Foi ele que fez os 2.000 pulos. Ele falou: me peguei o gosto de pular corda, mas no primeiro dia fez 2.000 direto. Se entregou aí, a carga de treino alta aí, né? Assim, a nossa hipótese, Gabi, em relação aos trabalhos que a gente tem levantado, né? Eu tenho mestrado agora em fevereiro, mas a gente já começou a levantar algumas coisas, né? Eu Sim, tenho a sorte de trabalhar com o meu orientador, é o professor Daniel Bulosa, ele é espanhol, mas trabalha aqui no Brasil, tá? É um dos caras que mais publica nessa área de corrida, fisiologia e tudo isso. E está aqui, né, me orientando, então estou com tive a sorte, né, de ele me orientar aqui. E a gente vai ver, pelos trabalhos que a gente tem levantado, a gente vê que existe realmente essa questão. A questão é que a gente não sabe quanto, né? Quanto treinar. Será que, por exemplo, uma vez por semana é suficiente? 2 vezes? 3 vezes? Qual a quantidade de carga? Qual a quantidade, né, por exemplo, de volume de treino, de carga? Enfim, essas coisas específicas. Que a gente sabe que realmente pessoas que treinam têm menos lesões, né? Tem um número menor de lesões, mas a gente não sabe o quanto para, vamos dizer assim, proteger esse corredor de uma lesão. Quanto de treino que ele precisa? Será que é uma vez por semana? Será que é duas? Que trabalho que ele precisa eu por fazer? mim, Mais assim, ó, força, mais pliometria, né? Enfim. sim. Eu, por mim, era uma coisa que, claro, dia que não tem treino, dia que tem treino de membro inferior, a gente não corria.
e alternava. Porém, o que que acontece? Que é a mesma coisa que muitos corredores questionam. E eu falo isso porque mais corredores antigos que corriam, não, mas eu sempre corri dessa maneira e vou continuar dessa maneira. Que no Aham. dia depois, você vai ter a dor muscular do treino. Se você treinou certo, a dor muscular. E aí essa perna fica pesada para você fazer a rodagem, ou o treino, ou a, Aham. o treino de rápido. E aí eles falam, não, mas espera aí, se minha perna tá pesada, então eu não vou treinar. E daí eu falo, mas cadê o fortalecimento? Você precisa. Porque, mas quando você corre, você fortalece membro inferior. Mas não é, o estímulo não é o mesmo, né? Então eu acredito muito no fortalecimento para corredores. Mas eles têm essa Sim, ideia que pesa a perna e aí não tem muito. Como diz, não corre muito rápido. Que nem o seu paciente aí. Eu vou e não consigo ir muito porque a perna fica pesada mesmo. aham. É uma questão interessante em relação a isso. Às vezes, assim, você é acostumada, por exemplo, a trabalhar com corredor, mas quem não é, por exemplo, tem personal que é mais focado nessa parte de hipertrofia, né? E não Sim. tem muito essa, vamos dizer assim, não sabe, às vezes, trabalhar com esporte de resistência, com a corrida, ciclismo, né? Então, às vezes, você tem um conflito, porque às vezes você tem um personal que está fazendo um trabalho de hipertrofia, que é interessante, que a pessoa quer aumentar o volume muscular, mas ao mesmo tempo ela quer correr provas de 21 quilômetros. Então, às vezes, você tem um conflito ali que você pode gerar lesões, porque você vai fadigar aquele atleta. Porque para você ganhar massa muscular, você tem que ter uma sobrecarga, não tem jeito, não. E você chegar na falha mecânica, aquela falha para você gerar estímulo, né, para volume. Só que no outro dia você vai ter um treino forte também. Como conciliar essas duas coisas, né? Então, o mais interessante é você procurar algum treinador. Não, na verdade, escolher o que você quer da sua vida primeiro, né? Se você quer volume muscular ou se você quer correr bem. A segunda parte é procurar um treinador que entenda essa questão de esportes de endurance, né, de resistência, para te passar uma periodização de treino de força melhor. Porque vai mudar muito o aspecto relacionado à carga de treinamento, o número de repetições que você vai fazer, o tipo de estímulo, né, de exercício, né? Então, por exemplo, às vezes você vai focar um pouco mais em exercícios mais funcionais, né? E menos, vamos dizer assim, exercícios que visam um volume muscular maior, tipo um trabalho de Uhum. glúteo, algo nesse sentido que visam uma estética melhor, né? Então você vai procurar alguma coisa mais que trabalhe os planos de movimento, né? As articulações, por exemplo, quadril, tornozelo e joelho ao mesmo tempo. O Pilates trabalha muito bem isso, né? Aqui na clínica, a Cris, A né? estabilidade, né? A Cris trabalha com Pilates. A gente tem uma equipe de Pilates aqui que tem 4 profissionais, né? Trabalham muito bem. E a gente faz vamos dizer assim, um meio de campo muito bom nisso, porque a gente, por exemplo, a Cris, às vezes o trabalho ali no, como que é o nome? Reformer, que é Reforma. O o carrinho. Reformer, que é a plataforma, né? Faz um trabalho muito Uhum. legal com um salto, né? Você tira um pouco a carga, então você tem as molas, você pode trabalhar cadência ali, né? Um trabalho legal. Então, eu acho que assim, dentro do Pilates, eu acho muito legal, né? Trabalha a flexibilidade junto com a força, controle, tudo ao mesmo tempo, né? Eu fiz um tempo de Pilates e realmente não é Não é fácil. fácil. Eu acho bem difícil, assim, a- as posições e tal, mas acho que muito benéfico, né? Para os esportes, de uma forma geral. Bruno, eu tenho certeza que eu acho que é uma das coisas que você mais escuta, pelo menos eu escuto, de gosto muito de correr, tava adorando correr, ou fazer uma caminhada, mas eu descobri uma dor na lombar, fui ver no médico, o médico falou que eu tenho uma hérnia discal e não posso correr. Me fale sobre isso. Então, é muito comum, Tô né? colocando você contra a parede, né? Na verdade, sim, às vezes quando eu posso, tá, alguma coisa relacionada a isso, aí a pessoa às vezes me procura e fala, nossa, eu parei de correr há 2 meses, porque meu médico falou que vai prejudicar e tal. Só que eu tô desesperado, porque é o que eu gosto de fazer. Será que eu preciso parar mesmo? Será que tem um jeito?
Aí eu falo, ó, a gente precisa avaliar, né? Realmente existem casos, né? Cada caso é um caso, a gente tem que analisar, mas de uma forma geral, dificilmente você vai pedir para alguém parar de correr, né? O que você vai fazer é fazer uma exposição gradual, né? Então, pegar onde a pessoa está, analisar, ver por que ele recomendou isso. Ah, será que só foi o exame radiológico, só a ressonância magnética? Mas aí, clinicamente, a pessoa não tem dor, tá bem, não tem sinais neurológicos, nada nesse sentido. Então, não tem por que você pedir para ela parar. O que você vai fazer? Você vai aumentar gradualmente, né? Essa exposição gradual. Então, fazer um bom trabalho de fortalecimento geral, começar a trabalhar com um impacto menor, então numa cama elástica, num ambiente mais controlado, liberar ela para uma corrida na esteira, observar como que ela está se comportando e depois liberar ela para correr na rua e aumentando o volume progressivamente. Então ela tem que fazer essa progressão. Então não assim, tive uma crise do lombar, meu médico me proibiu de correr, aí eu falo, não, pode correr. Não, a gente precisa analisar caso a caso, né? Porque não é também vamos dizer assim, é muito a questão de analisar cada caso mesmo, né? Mas, de uma forma geral, a gente considera que é bem possível, né? Às vezes, você criar a gente chama de nocebo, né? Criar esse medo da pessoa, porque ela, enquanto no exame lá tem uma protusão discal, tem uma questão lá radiológica, a gente precisa casar a parte clínica com a parte radiológica, né? E, e aí decidir, né, se a pessoa está apta ou não. Só o exame de imagem, por exemplo, isolado, não tem condições de fazer isso. Lá na clínica eu falo para os meus pacientes que existe vida após a hérnia. Sim, Porque essa é o povo boa, fala, porque. não, porque eu tô com hérnia, então eu não posso isso, não posso aquilo, não sei o que. Aí só escuto. Aí eu falo, posso falar? Primeira coisa, existe vida após a hérnia. Então fica tranquilo. Falo, gente, quem me segue, vê os exercícios que eu faço, eu posto avançado, médio, eu dou curso todo final de semana, eu tenho hérnia e vivo muito bem com ela. Eu e ela tem assim, de vez em quando ela briga comigo, ela aparece, fala, oi, tô aqui, mas existe vida. E eu corro, nunca me. Por incrível que pareça, quando eu corria, era uma época que eu não sentia dor. E é aquela questão, por isso que é uma questão que eu gosto muito de bater, que eu falo, gente, não tem, tipo, tem, lógico, a gente tem que ver casos e casos, mas não é uma coisa de tipo, tem hernia, não corre, né? Porque é muito essa questão, as pessoas falam, tem hernia, não corro. Deixa eu ver se eu falei tudo, fiz uma colinha aqui. Eu lembrei que eu ia falar em relação à hérnia, só para a gente fechar isso. Tem um trabalho, né, que fala que a corrida fortalece, né, o disco intervertebral, mas em relação a você ter aquela mudança de pressão, ela favorece, né, a você melhorar ali as fibras dos discos, né. É interessante esse trabalho, mas aí não é corrida de alto volume nem alta intensidade, né, é uma corrida controlada, então, vamos dizer assim, é até benéfico, né, não é contraindicado e em alguns casos é até benéfico a corrida. Até pela questão de, tipo assim, eu sempre libero primeiro, faz uma caminhada, vai ver. Mas será que a caminhada, eu tenho medo de fazer a caminhada. Mas eu falo, como que você vai do quarto pro banheiro? Caminhando. Mas Uhum. eu falei, mas você vai colocar um tênis. Então, tipo assim, às vezes parece uma coisa, tipo, lógica. Não, mas eu caminho, eu ando. Então, é uma coisa fisiológica, uma coisa que a gente faz naturalmente. A corrida, sim, a gente só, como você falou, tem uma potência maior e a sobrecarga. Então, é aí que a gente tem que medir. Mas eu acho que Uhum. todo mundo fala que é um esporte barato, mas não é, né? Se for pensar em Depende. preço, não é barato. As pessoas acham que é o mais barato que vai pra rua e tô fazendo o meu esporte. Mas acaba não sendo, ainda mais se depois você começa a entrar em prova. E numa época eu comecei a enlouquecer e queria ir em todas as provas, que era nessa, que era naquela.
Meu sonho é ir na prova da Disney. Então, ó, tipo, já não é Aham. barato, entendeu? Vai lá. Mas é um esporte que todo mundo aprende. Porque aprende assim, porque você já aprende a andar. Então é uma questão de você ir adaptando e é para todo mundo, né? Acho que assim, corrida não tem tanta restrição, claro, se tiver algum tipo de lesão. Bem assim, eu acho que é bem democrática, né, a corrida, no sentido que Uhum, você falou, mas assim, muito essa questão, por exemplo, caminhar é mais fisiológico, né? sim. Correr também. Você corre, por exemplo, você está atravessando a rua, vem um carro, você corre, né? É um instinto. Só que corrida e esporte já é diferente, porque você corre em volume maior, né? Tem que ter técnica, tem que ter uma preparação. Então, eu vejo muito as pessoas que não são da área da saúde, são mais assim, trabalham com blog, youtuber que fala de corrida, e muitos desmerecem, às vezes, a parte biomecânica, porque ouviu alguém falar que biomecânica não é importante e tal, e a gente sabe que não é dessa forma, né? A gente não é o mais importante, é multifatorial tudo, né? Mas a gente precisa considerar, né? E é um esporte que exige uma certa força muscular, preparação, né? Porque às vezes é muito comum, por exemplo, a atleta corre 5 quilômetros, não acontece nada super bem. 10 quilômetros, ok. Aí 15, 21, aí já é diferente, é outro papo, né? Aí já tem que ter uma preparação maior. A questão é o seguinte: o atleta que quer correr, por exemplo, uma maratona, ele precisa se preparar igual um atleta profissional. Ele tem que ter uma Sim. alimentação adequada, um peso adequado, né? Claro, vai fazer muita diferença ali em relação a várias coisas, né? Fazer a fisioterapia preventiva, né? Então, procurar uma avaliação, de repente, né? Alguns Ah, sim, exercícios mas eu tava... específicos. Não, bem bacana você falar nisso, porque eu tava comentando assim, tipo, a corrida, tipo, vou correr um pouquinho no quarteirão. Você quer longas distâncias, você precisa de uma preparação, porque às vezes uma amiga falou assim, ai, que bacana, você tá fazendo uma meia maratona, também quero. Me inscreve na próxima. Eu falei, opa, peraí, não é assim. Tipo, eu fiz, o máximo que eu cheguei foi na meia. Eu tava me preparando pra maratona, falei, gente, ainda irei fazer. Mas Aham. existe uma preparação de uma maratona, eu acho que no mínimo uns 2 anos para você passar e uma de Para cinco, mais, de né? 10, Isso. É para ter. porque o que eu mais vejo, às vezes, as pessoas se empolgam muito, né? E por isso, essa questão de socialização, quer treinar. Mas o cara, às vezes, vai correr uma maratona e vai fazer em, sei lá, 5, 6 horas, né? É muito tempo. Você está totalmente fora do seu fisiológico. É até perigoso, do ponto de vista tanto ortopédico, como forçar seu corpo, né? Por muitas horas, Metabólico. assim. Então, às vezes, não é para você. Às vezes, 21 tá ok, 10 tá ok. O importante é você ter uma corrida eficiente, saudável e que você se sinta bem. Eu, por exemplo, não tenho, atualmente, não tenho tempo para treinar. Eu tô fazendo, treinando para um triatlo, né? Mas, assim, short, né? Triatlo mais curto. Eu não vou fazer um Ironman porque eu não tenho tempo suficiente para treinar. E, né, então, assim, realmente você precisa, né, ter ali não é só o treino, né? É o treino, é a fisioterapia, é o recovery, é toda uma horas de sono, né? Você tem que dormir ali 8 horas para se recuperar, no mínimo, né? 8 horas por outro dia de Quem treino. faz Então tá, mestrado não dorme 8 horas, tá? quem faz o quê? Quem faz mestrado não dorme 8 horas. Então, aí tem o mestrado. Então, assim, eu tenho minha agenda de treino lá, eu priorizo muito a parte de musculação, né? Meu treino de musculação é 35 minutos, no relógio. Cravado, eu faço certinho o que precisa, né? E tento seguir a programação de treino de corrida. O que eu consigo correr é 3 vezes por semana, né? Normalmente, sábado ou domingo, e entre a semana 2 vezes, né? E às vezes eu treino à noite, às vezes eu treino 8 da noite. Então, assim, por exemplo, eu treino 8 da noite, mas sua prova é de manhã. O sol vai dar uma diferença absurda. Você vai sentir. Muito. Então, você tem que colocar isso na balança, né? Então, existe muitas coisas em relação a isso.
Bacana. Bruno, daqui da minha colinha foi tudo. Temos Aham. só 10 minutos. Eu vi que tinha duas perguntas, que foi da Mai, que eu acho que não sei se ela chegou depois. Ela perguntando sobre os aquecimentos, que Uhum. talvez ela. Bem, voltou? Voltou, agora voltou, né? É, ela perguntou como fazer um aquecimento para corrida, daí você poderia Tá. responder. E o Rodrigo comentando que o Pilates deu uma potência para os exercícios. Deixa eu ver. Alguém tem mais alguma dúvida? Ficou alguma coisa sem esclarecer? O pessoal te elogiando, falando que são excelente fisioterapeuta, isso eu não tenho dúvida. Só convido convidados excelentes, gente. Não tinha pessoa melhor para falar sobre. Ó Aí, lá, mas tá lá. Ela ela quer tá saber aí. sobre o aquecimento. Acho que ela quer saber se é bom ou se é ruim, se ajuda alguma coisa. Será que é isso? Mas é você questão de se é fazer o aquecimento, não fazer, ou quais os aquecimentos? Ajuda nós aí. Quem tiver Vamos, pergunta, vamos, o vamos no que Emerson tá mais as aí, pessoas perguntam. o Vamos no Renan que tá as aí, mais Renan. pessoas perguntam. Tá, peraí, deixa eu só. O Gilmar também, ó, é um dos corredores daqui, tá perguntando. Pode ir falando. Então, em relação ao aquecimento, o pessoal pergunta: eu preciso alongar, né? Ou, não, que seja melhor ficar. Então, assim, preciso fazer um alongamento, o que que eu preciso fazer, né? A gente sabe hoje que o alongamento não é bem-vindo, não. Não é necessário para correr, né? Antes de você fazer um treino, uma prova. Não no sentido que se você aquece, se você alonga, vai causar uma lesão. Não é isso. Se você tem um hábito ali de se alongar e tal, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é você fazer um bom aquecimento. Aí, como que é esse bom aquecimento? Tem muitos estudos que falam da questão de você trabalhar um pouco de ativação do que a gente chama de ciclo alongamento e encurtamento, que seriam exercícios pliométricos. Então, trabalhar salto, né? Existe um trabalho muito legal que trabalha com o que eles chamam de PAP, que é potenciação pós-ativação, que é como você gerasse um estímulo maior no músculo para ele gerar mais desempenho. Então, você pode usar carga elástica, que é muito legal. Você fazer, por exemplo, aquele aquecimento fazendo aquela passada lateral, sabe? Com mini bench. É. Uhum. Ativar o glúteo também fazendo extensão. Fazer uns trabalhos de agachamento, né? Explorando um pouquinho a explosão. Então, desacelera, acelera. Então, esses são ótimos aquecimentos para você melhorar o desempenho. E alguns trabalhos já demonstram que você fazer um bom aquecimento nesse sentido, você tem menor risco de lesões também, né? Diferente do alongamento, que também não se traduz nisso. Alongar ou não alongar não diminui seu risco de lesão. Né? Então, você fazer um aquecimento dessa forma, né? Trabalhar um nível de esforço ali de 60%, né? Para você também não fadigar antes da prova ou antes do seu treino, do seu aquecimento já foi toda energia, né? Mas trabalhar com uma boa intensidade, né? Fazer um Uhum. trabalho com uma boa intensidade. Bacana. Vai, ficou respondido. Então você não passa alongamento nem antes nem depois, ou não utiliza alongamento com o corredor? Bom, ela perguntou, eu acredito que aquecimento antes de alguma prova ou treino, né? Mas aí falar, Uhum. mas alongamento e esse trabalho não precisa fazer? Na verdade, não. Você precisa fazer num outro momento. No treino, por exemplo, no dia que você vai fazer o treino de força. Se você tiver, por exemplo, falta de mobilidade, por exemplo, de extensão de quadril, ou falta de mobilidade de rotação, algo nesse sentido, é interessante você colocar dentro do seu treino um trabalho de flexibilidade, né? Não necessariamente vai ter que trabalhar só com aquele alongamento clássico de você ficar se esticando, mas você pode colocar um exercício mais funcional com o elástico.
devemos trabalhar força até o final da amplitude de movimento. O Pilates trabalha muito bem com isso, né? Por exemplo, eu quero trabalhar extensão do quadril, você põe no reformer naquela posição, um joelho apoiado e o pé no chão, né? Trabalha É o extensão do front. quadril. Oi? A Mai vai saber porque a Mai é instrutora da Vol também. É o front split, o exercício que fica apoiado e vai para frente, né? Isso, não sei os nomes, mas isso. Você trabalhar a rotação de quadril, acho que a Gisele, tá vendo, que é uma paciente que eu avaliei, passei alguns exercícios para ela, ela falou que melhorou, né? Então, são exercícios, por exemplo, que você trabalha a mobilidade e controle, né? Então, assim, em outro momento, não do treino, não do treino de corrida, né? Mas antes do treino, talvez, ou dentro do treino de força. Eu não gosto muito de trabalhar com alongamento aquele passivo, sabe? Você pega o paciente, por exemplo, Não. a longa posterior, eu acho muito pouco pobre de sensorialmente falando, né? Eu gosto de trabalhar, por exemplo, mais ativos. Então, pedir para ele fazer um movimento, ou utilizar um elástico, alguma coisa ali para estimular junto, ou trabalhar uma carga menor de força, né? Um ótimo exercício são os com kettlebell, né? Não sei se você é acostumado a trabalhar com kettlebell, Swing. swing, você trabalha muita flexibilidade, força, controle, força excêntrica, junto ali que você já vai melhorar esses padrões, né? Eu acho mais interessante. Bruna, a gente tem 3 minutos. A hora voou. Sabe, por mim assunto corrida, é um assunto que se deixar, fico umas 5 horas falando. Então, vou deixar você falar os pontos finais. Quero agradecer em primeira mão por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo com a gente. Claro que vai ter outros ainda. Semana que vem acho que tem a Jana, hein? Quero ver você assistindo a gente. Falando Com sobre tanto certeza. que o pessoal quer falar ouvir sobre diástase, então vamos falar sobre diástase. Quero agradecer Bacana. e se quiser deixar um recado final para os corredores, alguma fechamento aí, tá? Todo seu, pode falar. Eu que agradeço o convite, acho que vamos sempre marcar. Eu quero te convidar também para uma live, já vou Claro. para você falar um pouco mais do trabalho de Pilates, né, com questão de corredores e esporte de uma forma geral, né? E acho que o recado maior que eu vou deixar para os corredores é em relação ao que você falou, em relação à prevenção de lesão, em relação a fortalecimento. É muito importante a gente procurar orientação. Às vezes eu não preciso fazer um trabalho de personal ou um trabalho com um treinador, mas se eu for, por exemplo, eu trabalho com muita avaliação e feedback, né? Os atletas vêm, eu faço uma avaliação e dou um feedback para o treinador para ele continuar o trabalho dele com um pouco mais de especificidade. E é um resultado muito bacana. Então, assim, procuram, às vezes, uma avaliação que você vai ter um gasto muito menor no sentido que você vai prevenir uma lesão. Tratar uma lesão é muito caro, às vezes. Você vai ficar meses. Fora o fator de não estar treinando, várias coisas, né? Então, às vezes, você fazer um trabalho de avaliação bem feito vai te economizar. Você vai gastar naquele momento, vai te economizar muito posteriormente, que você vai ter muito mais qualidade e não vai ter problemas assim para os seus treinamentos e tal, né? E acho que esse é o recado em relação a isso, né? A procurar essa ajuda mesmo, procurar informação de qualidade, que às vezes a gente vê muito, tem alguns grupos aí, no Telegram principalmente, né? Que eu tenho alguns grupos de tênis, que o pessoal foca muito em tênis, foca muito em algumas coisas e ninguém fala de fortalecimento, ninguém fala de preparação. Então, assim, não ficar seduzido só pelo será que esse tênis é melhor ou outro? Eu vou comprar esse para melhorar a performance ou prevenção de lesão. E não pensa na preparação, que eu acho que vamos dizer assim, 90% disso tudo. Bacana. Bruno, muito obrigado. Falta 10 segundos para acabar. O Eu que Instagram tá aqui, agradeço, viu, ó. pessoal? Valeu.